Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Livro de Josué. Capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Diz a palavra de Deus. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano está até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob livramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem que espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oremos. Pai Santo, obrigado, Senhor, por este momento especial que passamos aqui na tua igreja. Momento que juntos lemos a tua palavra, louvamos o teu nome através de cânticos, falamos contigo através da oração. Agora, Senhor, neste momento todo especial do culto, em que a tua mensagem é entregue, ilumina todos aqueles que vão ouvi-la. Unge o teu servo que fala contigo, tem misericórdia dele para que ele possa estar falando exatamente aquilo que tu queres. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Propósitos e metas de Deus para o ano novo, para 2022.
Então, o que é um propósito? Propósito é a intenção de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E o que é meta? A meta compreende os meios que nós utilizamos para conquistar o propósito, para conquistar o objetivo. Nesta manhã, nós vamos falar de acordo com o texto que nós lemos da palavra de Deus, os propósitos de Deus para o ano de 2022. Estamos, meus irmãos, neste texto que nós lemos, diante do cumprimento de uma grande promessa, uma promessa antiga de Deus ao seu povo, uma promessa de Deus feita a Abraão, repetida a Isaac e confirmada a Jacó. Uma promessa aguardada desde os dias de José até este momento, até este instante, que foi de grande significado para o povo de Deus. E esta promessa foi cumprida num momento de grandes expectativas para o povo de Deus. Israel estava à porta da terra da promessa. Então, meus irmãos, nós vivemos momentos de grandes expectativas. Os filhos de Deus vivem momentos de grande alegria. Alegrias provocadas pelas bênçãos alcançadas no ano que se findou. E agora, uma expectativa para este ano que se inicia foi exatamente numa situação assim, numa hora de expectativa que Deus falou a Josué, estabelecendo uma meta para essa nova fase da vida do seu povo. Aquelas mesmas metas dadas por Deus ao seu povo, hoje elas estão sendo postas diante de nós, no dia 2 de janeiro de 2022. As mesmas diretrizes que Deus estabeleceu para o seu povo no passado, nós estamos iniciando. E Deus continua fazendo essas promessas. E nós esperamos alcançá-la pela mercê de Deus, pela sua graça. No versículo 2 a 4 do texto lido, nós temos a primeira meta, o primeiro propósito. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates,
toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Então, o que nós devemos fazer? Qual o propósito de Deus para as nossas vidas e o que Ele está mandando nós fazer? Nós fazermos. Deus está mandando que a mesma coisa que Ele mandou a Josué, que nós nos apropriemos das bênçãos dele. Nos apropriemos das bênçãos de Deus. A Bíblia fala do que Deus, das bênçãos que Deus tem preparado para o seu povo. A Bíblia fala das bênçãos que Deus tem preparado para a sua igreja. E a Bíblia diz que Deus tem preparado para a Igreja Presbiteriana do Brasil, para a Igreja Presbiteriana do Brasil em Bairro Novo, e para a igreja dele no mundo todo, grandes bênçãos, grandes coisas. Em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, nós lemos: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós não sabemos, portanto, devemos orar a Deus, pedir a iluminação do Espírito Santo para enxergá-las. Vejam, um versículo muito conhecido, que está no Salmo talvez mais conhecido da Bíblia, no Salmo 23, versículo 4, diz: preste bem atenção, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Mas por que eu não vou ter medo? Lembram da mensagem da virada do ano? Porque tu estás comigo. Porque Deus está conosco. O teu bordão e o teu cajado me consolam. São cálices transbordantes. Não cabe de bênção. São obras maravilhosas. E um portento. O que significa isso? Tem vários significados, mas significa que seria uma pessoa com uma inteligência incomum. Nós, meus irmãos, que somos verdadeiramente crentes, temos uma inteligência incomum. Principalmente quando nós oramos a Deus, pedindo a Ele que nos dê cada dia mais discernimento. Que Ele nos ilumine através do seu Espírito Santo para que nós possamos discernir coisas que são ocultas para aqueles que não são filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, somos pessoas incomuns quando de fato nos apropriamos das bênçãos de Deus. Em Isaías 29, 14, nós lemos, Isaías 29, 14. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim,
obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. É uma bênção especial que Deus dá ao seu povo para que o seu povo se torne um povo em comum. E continua, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiram ao coração as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O homem comum não vê, o homem comum não ouve, o homem comum não tem no coração nada que possa levá-lo a compreender o que Deus prepara para os seus. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, Paulo está falando aqui que Deus está aperfeiçoando na vida de cada um dos seus filhos. O que Deus está fazendo na vida de cada um dos seus filhos. E por causa disso, ele escreve aos Filipenses, talvez, um parênteses aqui, talvez, meus irmãos, seria muito bom que vocês, quando viessem para o culto, fizessem um caderninho, uma folha e uma caneta e anotasse as referências, porque se nós esperarmos cada momento que cada um encontre a referência, então a mensagem vai ser muito longa, o tempo da mensagem vai ser muito longa. E então ele diz, quando ele diz aos Colossenses que Deus está aperfeiçoando isto na vida de cada um dos seus filhos. Aos Filipenses 1,6 ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele Deus, Criador dos céus e da terra, que começou a obra da salvação em nós. Ele vai, de fato, completar, aperfeiçoá-la. É por isso que ele está mandando que nós sejamos santos, como ele é santo, cada um se santificando. Então é muito bom, já que nós perdemos aqueles que perderam a grande oportunidade de fazer isso até 2021, e aqueles também que têm feito, esses jamais esquecerão de fazer, porque esse tem experimentado as bênçãos de Deus ano a ano. Mas seria um momento, no ano que se inicia, Deus, com certeza, continua tendo para seus filhos, e especificamente para a Igreja Presbiteriana em Bairro Novo, para esta comunidade, coisas boas, coisas grandes, coisas firmes, coisas maravilhosas, verdadeiros portentos. O que significa isso agora? Sucesso maravilhoso. Portento aqui significa sucesso maravilhoso, sucesso vindo de Deus para nós. O importante, meus irmãos, é que nós tenhamos consciência disso. Em cada dia da nossa vida, nós tenhamos consciência que este é o propósito de Deus para nós. Este é o propósito de Deus para nós e Ele quer que nós, ao nos
aproximarmos dele, ao nos aproximarmos das suas bênçãos, nos aproximemos conscientemente de que este é um propósito dele para as nossas vidas. O segundo propósito de Deus para os seus filhos no ano novo está nos versículos 5 e 6. O primeiro propósito está nos versículos 2, 3 e 4. O segundo propósito está nos versículos 5 e 6. Josué 1, de 1 a 9, é o texto. Então, nos versículos 5 e 6 está o segundo propósito de Deus para nós no ano novo. 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém poderá nos resistir. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Deus quer que nós tenhamos disposição. Em primeiro lugar, Deus quer que nós nos apropriemos das bênçãos, das suas bênçãos. Em segundo lugar, Ele quer que nós tenhamos disposição para um andar vitorioso com Deus. Disposição para um andar vitorioso com Deus. O versículo 5 começa dizendo: ninguém te poderá resistir. Por quê? Ninguém poderá te resistir. Porque Ele está conosco. Ele é aquele mesmo Deus que esteve com o povo de Israel, dirigindo o povo de Israel através da coluna de fogo e a nuvem, que representavam a presença de Deus junto ao povo. Representava Deus acompanhando Israel a cada passo que ele dava. A mesma promessa, nosso Senhor Jesus Cristo faz à sua igreja. Faz a esta igreja. Em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A promessa é estar comigo, é estar contigo todos os dias até o fim do mundo. Quando nós, aqueles que temos disposição para um andar vitorioso com Deus, vamos morar com Ele nos céus eternamente. O apóstolo Paulo dá um testemunho muito interessante para que nós prestemos bem atenção e sigamos. E esse testemunho ele dá ao jovem Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16 e 17. Esse é um texto interessante, como todos os outros. Para a sua vida prática, há dias na nossa vida que parece que todos nos abandonaram. Ninguém está conosco. O apóstolo Paulo está contando aqui a Timóteo esta experiência que ele teve.
quando ele estava diante das autoridades romanas que estavam querendo matá-lo, para ele não pregar mais o evangelho, perante o tribunal, ele disse: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Veja o que é apóstolo Paulo, veja o que é o espírito cristão. Paulo não estava reclamando nem falando mal daqueles que tinham abandonado. Ele está pedindo a Deus que não coloque esse pecado na conta deles. E depois ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Não adianta, meus irmãos, se todos os daqui, os que dizem que são nossos amigos, até os nossos familiares, nos abandonarem, Deus está conosco. Por isso que nós devemos estar dispostos para um andar vitorioso com Deus, andar na presença dEle. O apóstolo, na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, ele diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Em João capítulo 10, versículo 28, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Está firme, está seguro, está protegido, ninguém vai arrebatar da minha mão. O grande amor de Deus, meus irmãos, é o suficiente. Se nós lemos a palavra de Deus, nos acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós somos convencidos de que o grande amor de Deus nunca vai permitir que Ele nos desampare. E este é um fato importante para que nós andemos com Deus durante o ano de 22, porque nós sabemos que Ele está conosco, que Ele não nos deixa, que Ele não nos desampara. Isso, só isso, deve nos encher da santa disposição de andarmos com Deus vitoriosamente. O que ele disse a Josué, hoje ele está dizendo a cada um de nós que está aqui. Escute o que Deus disse a Josué, porque ele está dizendo em toda a Bíblia isso, e está dizendo a cada um de nós que pertence à sua igreja isso. Ninguém pode nos resistir quando nós estamos andando vitoriosamente com Deus. É isso que Deus disse a Josué, é isso que ele está dizendo a cada um de nós nesta manhã aqui. E se nós andarmos com Ele, ninguém pode nos resistir, porque nós estamos com Ele, e com Ele nós seremos vitoriosos.
Em terceiro lugar, o grande propósito de Deus para nós está nos versículos 7, 8 e 9. 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei de que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não podemos nos desviar da palavra de Deus, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, não pare de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, versículo 9, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, meus irmãos, o que Deus está querendo aqui? Deus está querendo aqui que o seu povo, aqueles que andam com ele, sejam submissos a ele e à sua palavra. E qual foram os termos que Deus usou para colocar esta submissão? Está no versículo 8. Tenhas cuidado de fazer tudo segundo a palavra. Tudo segundo a lei. A Bíblia, todos nós aqui, que somos membros, nos comprometemos que nós aceitamos a Bíblia como única e infalível regra de fé e prática. O que significa isso? Exatamente isso que Deus está dizendo aqui. Aqueles que andam com ele devem ser submissos a ele. Andar de acordo com a sua palavra. A Bíblia deve ser o nosso manual de norma de conduta. Se a nossa conduta não está de acordo com a Bíblia, nós não estamos sendo submissos a Deus. O sinal de submissão a Deus é quando a nossa vida está de acordo com a Bíblia. Então, o compromisso é tudo que nós vamos fazer no ano de 2022 deve ser inspirado na Bíblia. Deve ser inspirado nos ensinos do livro sagrado de Deus. Por quê? A Bíblia deve ser a nossa luz. A nossa lâmpada, a nossa espada, nossa bússola. Passamos então, meus irmãos, o propósito de Deus é que cada um de nós faça tudo que fizer em 2022 de acordo com a sua palavra. Primeiro,
O que foi que Deus exigiu? Que seu povo fizesse para que depois falasse. O que Deus está dizendo a nós é que a igreja presbiteriana em Bairro Novo só pode pregar aquilo que pratica. A igreja só pode falar com autoridade. A igreja só pode falar com poder quando vive o que prega. Se nós não vivermos o que pregamos, nós podemos gastar a sola de todos os sapatos do mundo e nunca vamos atingir o alvo. Porque a igreja só pode falar com poder quando ela vive, quando ela pratica aquilo que prega. É triste. É muito triste quando alguém fala uma coisa que pessoalmente ela não vive aquilo. É uma coisa horrível, terrível. Escandalosa. Agressiva ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos falando do amor de Cristo e não estamos vivendo o amor de Cristo, nós estamos o agredindo e não o agradando. Lembre-se bem disso. A igreja só pode falar com poder quando vive o que prega. E que é muito triste quando alguém fala uma coisa que pessoalmente não está vivendo aquela coisa. A igreja, por outro lado, não pode calar neste momento de grandes necessidades, de tremendas necessidades e dos grandes desafios que o mundo está vivendo em nossos dias. Fome, ocasionada pela terrível pandemia, quer dizer, agravada pela terrível pandemia, guerras, ameaça de guerras, tóxicos, libertinagem, crimes de toda sorte. Nesta hora escura, nesta hora de trevas da história dos povos, hora de pavor, hora de susto, hora de medo, nesta situação, sim, desesperadora, onde as pessoas estão cada dia mais e mais depressivas, não há motivo nenhum para nós embarcarmos no negativismo. Cristão não é negativista. Muito pelo contrário. O cristão prega esperança. O cristão diz que Cristo é a única esperança para o mundo. Ele prega a esperança. Ele prega que é o grande amor de Deus revelado em seu Filho, que pode salvar este mundo. Ele prega aquilo que Jesus Cristo ensinou, que aquilo que o homem pode fazer é agredir Deus, pedir que ele faça. É zombar de Deus, pedir que ele faça. É zombar de Deus. É tomar o nome de Deus em vão. Por exemplo, quando Cristo foi ressuscitar Lázaro, ele poderia tirar a pedra. Mas o ensino é, aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Então Cristo mandou os discípulos tirarem a pedra. Agora,
ressuscitará Lázaro? Só Deus. Então Cristo diz, Lázaro, vem para fora. Por exemplo, vacinar nós podemos fazer. O homem pode vacinar-se. Então é agredir a Deus, é tomar o nome de Deus em vão, não querer vacinar-se. É ignorância quanto ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos, meus irmãos. É por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos parar de falar do Evangelho de nosso Senhor. Mas quando a palavra de Deus diz que nós não devemos parar de falar do Evangelho de Jesus Cristo, é porque é normal que o verdadeiro cristão, antes de falar, ele pratica. Ele vive. Então, nós devemos meditar na palavra de Deus. Devemos saturar as nossas mentes com as coisas de Deus. Paulo, quando escreveu aos Colossenses, aos nossos irmãos lá em Colossos, ele os exortou em que vivessem pensando nas coisas lá do alto. Pensassem muito mais tempo nas coisas do céu do que nas coisas da terra. Porque nós estamos neste mundo apenas como peregrinos. Apenas como passageiros. Apenas como viajantes da vida terrena para a vida eterna. Aqui o que é que nós somos? Nós falamos, mas demorado na mensagem da virada. Aqui nós somos embaixadores, porta-vozes do Evangelho. Mas nós estamos em viagem, indo para a casa do Pai. Por esta razão, meus irmãos, nós devemos viver o novo ano. O ano de 2022, ocupando mais as nossas mentes com as coisas. Procuremos viver uma vida em que nós não ocupemos as nossas mentes mais com coisas materiais. Vamos exercitar, viver mais tempo fazendo exercícios espirituais do que exercícios materiais. Esses são os propósitos de Deus. Concluindo. Esses são os propósitos que Deus estabelece para cada um de nós. Metas que Deus estabelece para cada um de nós no ano de 2022. Quais são? Primeiro, que nós devemos procurar nos apropriar das bênçãos dele. Segundo, que nós devemos nos submeter a ele.